Seguindo com a explicação do Alter Rebbe, quando ele nos falava sobre a importância e elevação espiritual do trabalho laico que realizamos durante os 6 dias de semana, quando eles são realizados com o intuito mais elevado, com o intuito santificado de elevar a matéria, quando o nosso trabalho não objetiva apenas a nossa satisfação pessoal, a nossa realização individual, mas acima de tudo nós nos envolvemos com os assuntos terrestres do mundo, com o intuito de elevá-los, com a finalidade de resgatar a espiritualidade que está embutida, escondida dentro deles, se utilizando das coisas materiais para finalidades nobres. Dessa forma nós elevamos a própria matéria, e isso é uma coisa fundamentalmente importante, porque o propósito da criação do mundo, do universo, reside justamente nesse conceito, nessa ideia de criar para Deus uma morada no plano inferior, que nós, seres inferiores, façamos desse mundo terrestre inferior um mundo onde predomina apenas a matéria, o físico, o corpóreo, que nós possamos imbuir esse mundo também de elevação, de santidade, de divindade, trazendo a divindade de forma revelada e evidente até esse mundo. Então, baseado nessa explicação, nos diz o Alter Rebbe que esse é o significado mais profundo do versículo nos Salmos que já mencionamos, que o Rei David afirma: Yegia kapecha kitochel, quando você comer, se alimentar do esforço das tuas mãos, do trabalho, ou seja, aquilo que você se alimentar, o fruto do seu sustento será derivado do esforço, do trabalho das tuas mãos. Então, Ashrecha betov lach, você será feliz, você será bem-aventurado, etc. Então, aparentemente, talvez a gente possa interpretar no sentido literal que o rei David está louvando aquela pessoa que trabalha de forma honesta, correta, com ética, sem trapacear, sem roubar, Deus nos livre, mas sim ele come do esforço do trabalho das suas mãos. Então ele será feliz, será recompensado por Deus. Esse seria o sentido literal, mas no sentido mais profundo, dentro do campo espiritual, se explica que a intenção desse versículo é realçar uma ideia mais elevada. Ou seja, aqui, quando o salmista ele louva e elogia aquela pessoa que está se dedicando ao esforço do trabalho das suas mãos, então aqui ele se refere não apenas ao trabalho que gera o seu sustento, o seu ganha-pão, a sua parnassá, aquilo que traz o alimento para casa com dignidade, aquilo que a pessoa obtém com esforço da sua mão, do seu trabalho. Na realidade, aqui, de uma forma mais profunda, o salmista ele está realçando, destacando o quê? Achayut elokita nimshachet milmala. Conforme nós explicamos, no momento que nós, seres terrestres no mundo inferior, no mundo material, quando nós interagimos com esse mundo material, interagimos com a matéria, mas fazemos isso com uma intenção elevada, visando um fim espiritual elevado. Então, com isso, nós já vimos que se desencadeia um efeito cósmico, nós atraímos nova energia divina para o mundo, uma energia inédita de Deus, que até então não estava revelada no mundo, se manifesta e ela é atraída para esse mundo através da nossa atuação aqui no campo terrestre. Como nós conseguimos atrair mais energia divina, mais luz e revelação divina para esse mundo material, justamente se utilizando do mundo físico e material para coisas nobres, para coisas elevadas. Então, aqui existe um fenômeno que ocorre, que consegue se atrair uma dimensão mais elevada de energia divina
para se manifestar, se fazer presente dentro da criação, dentro do universo. E o que atrai isso? Nós já vimos que mais até, por incrível que pareça, mais do que as mitzvot atraem, as mitzvot representam a vontade de Deus. Por isso as mitzvot por si só já são algo extremamente sagrado, algo elevado, porque elas expressam a vontade divina. Mas aqui, quando nós falamos, as mitzvot também são feitas com coisas materiais, se utilizando de coisas físicas, mas como nós dissemos, sobre elas já paira a vontade divina. Então, de fato, as mitzvot também atraem uma reação em cadeia que atrai mais energia divina para esse mundo, porém isso ainda é incomparável. A energia divina que atraímos, não quando estamos especificamente realizando aquilo que já é a vontade divina, mas sim quando nós nos envolvemos com aquelas coisas neutras, com coisas materiais, físicas, que não são proibidas, né? Porque aquilo que é proibitivo não tem como ser elevado, mas coisas neutras, como nós falamos, o simples ato de comer, se é comer kasher, de dormir ou de trabalhar, mas fazendo isso de forma tal que aqui o que esteja predominando não seja a minha vontade pessoal, a vontade do meu ego de me tornar mais rico, mais poderoso, ou de trazer uma autossatisfação, prazer e deleite para mim. Não. Quando o que fica em evidência aqui não é a minha vontade, mas sim eu converto a minha vontade, eu redireciono ela. Aqui o que eu coloco em evidência é a vontade de Deus. Eu quero fazer as coisas nesse mundo, mesmo as coisas físicas e materiais, com um objetivo mais elevado e sagrado, que isso vá de encontro à vontade divina. Então, esse ato, essa interação com o mundo material, com essa atitude, dessa forma, com esse approach, isso traz uma luz divina inédita, uma revelação divina superior para o mundo e para o universo. E esse é o louvor do rei David, quando ele diz que feliz e bem-aventurado será aquela pessoa que trabalha, que come do esforço do trabalho das suas mãos. Por que tanto louvor? Só porque ele está sendo honesto, correto? Mais do que isso. Como nós dissemos, ele merece esse louvor, esse elogio. Por quê? Porque ele está desencadeando algo sublime, algo extremamente elevado. Esse homem, essa pessoa que trabalha com as coisas materiais, com essa atitude que nós dissemos, visando algo nobre e elevado, essa pessoa está conseguindo atrair revelação divina para o mundo e o universo. Por isso, ela merece todos esses elogios que o rei Davi traça no seu livro, no Tehilim, nos Salmos. Uma vez que com isso a pessoa ela está desencadeando esse efeito, como nós falamos, uma vez que Deus renova o ato da criação constantemente, então Deus está como recriando o mundo a cada dia, a cada momento. Isso dependendo do nosso mérito. Originalmente, no Gênesis, o mundo foi criado independente de mérito nosso, porque ainda não haviam criaturas no mundo para se tornarem merecedoras. Mas hoje, quando nós estamos aqui, fazemos o jus. Como fazemos jus? Através disso que atuamos de forma ideal com a matéria, elevando-a, espiritualizando-a. Então isso faz com que a renovação divina da criação traga uma nova onda, uma dimensão superior de energia e luz divina para o nosso universo. Nas palavras do Alter Rebbe, ele diz, esse é o significado, Vezeu asher bara Elokim lasot, daquela continuação da frase bíblica sobre o Shabat, logo no início da Torá, no início do Gênesis, que nos diz que Deus criou o mundo para fazer. E como nós já explicamos, ele deixou algumas coisas por fazer no mundo. Deus não criou o mundo já de forma perfeita, porque ele queria que nós aperfeiçoássemos o mundo. Ele queria que nós retificássemos, consertássemos aquilo que precisa ser consertado, essa escuridão, esse encobrimento sobre a divindade. Ele queria que nós tivéssemos o mérito de sermos aqueles que iriam atrair revelação divina para o universo físico e material. Por isso se diz que esse era o objetivo divino na criação e na matéria que encobre sobre espiritualidade e divindade, na linguagem do Zohar, lafoch meriru lemitko, transformar a amargura
em doçura, transformar a escuridão em luz. E a quem cabe e compete essa missão de fazer essa alquimia, de transformar matéria em espiritualidade, de converter a escuridão espiritual em luz e revelação divina, a nós. E não só através das mitzvot, como nós falamos, mas através da nossa atitude em relação às coisas materiais, na linguagem do versículo e dos nossos sábios, Shekol Maasecha Yu L'Shem Shamayim, que todos os teus atos tenham uma finalidade celestial, estejam voltados para cima, sejam feitos com interesse supremo divino. E Bechol Drachecha Deo, como diz o versículo, em todos os teus caminhos reconheça a Deus em todos os teus caminhos, todas as tuas atividades, todas as tuas andanças, não só na sinagoga, ou não só no estudo da Torá, não só no cumprimento das mitzvot, mas em tudo o que você faz, identifique e reconheça a Deus. E isso produz essa elevação maior. E isso, na realidade, é o nosso trabalho, a nossa missão, Liot Mishetarach Berev Shabbat Yochal Beshabbat. Ou seja, dessa forma nós estamos consertando e retificando aquilo que precisa ser retificado no nosso mundo obscuro, sem espiritualidade revelada. Mais do que isso, nós estamos complementando aquilo que falta de atrair a essência divina de forma evidente aqui no nosso universo. E dessa maneira vai acontecer aquilo que dizem os nossos sábios: aquele que se empenhou e se esforçou na véspera de Shabat, ele terá o que comer, ele comerá no dia do Shabat. E como nós já temos dito, que aqui se trata esse ensinamento do sábio se trata não só do preparo das comidas que vamos saborear no dia do Shabat, mas se trata também do esforço espiritual que empreendemos durante a semana, que isso vai possibilitar a gente usufruir da espiritualidade quando chegar o Shabat, uma vez que com a chegada do Shabat o mundo inteiro se eleva e dessa forma também vem à tona, se manifesta o fruto do trabalho espiritual que nós desenvolvemos nos 6 dias da semana. Então, uma vez que o objetivo da criação, como a gente falou, é produzir essa morada, essa habitação para Deus no plano inferior. A habitação é o lugar onde o ser se encontra revelado na sua essência. E esse é o sentido. Por mais que Deus é onipresente, claro que ele já está no mundo, mas ele não está revelado aos nossos olhos. Aos nossos olhos, ele está encoberto, oculto. Então, o objetivo, quando nós falamos de fazer uma morada para Deus aqui no mundo, que ele habite de forma revelada e evidente, que a Shekhinah, a presença divina, esteja exposta, inclusive aqui no nosso plano físico e material. E por isso, Deus criou o mundo de tal forma. Ou seja, ele criou o mundo, foi ele que criou o mundo dessa maneira, que o nosso mundo seja um mundo de encobrimento de espiritualidade, seja um mundo onde a divindade está oculta. Essa é a regra do jogo. Ele criou o mundo propositalmente dessa forma, porque isso vai de encontro ao seu propósito. O propósito de Deus é que nós, seres inferiores, retiremos o véu, ergamos a cortina, tiremos a persiana, que esse trabalho de consertar, retificar ou de revelar a divindade seja feito da nossa parte por nós mesmos. Por isso Deus criou esse encobrimento espiritual no nosso mundo, fazendo com que as criaturas aqui tenham a sensação de autossuficiência, de autonomia. Já que ele não vê Deus, ele pensa: eu vivo graças ao meu trabalho, à minha alimentação, eu dependo só de mim mesmo. A tal ponto que a pessoa pode imaginar que o fruto do seu sucesso é devido à sua inteligência, ao seu esforço, sua perspicácia. Mas aqui está o livre-arbítrio, da gente saber identificar, mesmo nesse encobrimento espiritual, o que é a fonte de todas as bênçãos, o que é a fonte do nosso sucesso. Por isso se diz, mesmo quando, e este é o grande desafio, mesmo quando a pessoa está imersa no mundo, nos negócios, está envolvida no trabalho, e parece que ele está fazendo, ele está produzindo, ele está realizando, ele está conquistando, né? Então a pessoa pode ficar cheia de si, imaginar que ele é a fonte de todo o sucesso. Então aqui vem o livre-arbítrio. E aqui vem o desafio da pessoa saber se conscientizar, mesmo nessa situação, mesmo quando ele está imerso no mundo material, saber perceber
que a fonte de todas as bênçãos é Deus. Saber perceber que a fonte do seu sucesso, mesmo no mundo material, é a bênção divina. Quando a pessoa age com essa atitude, então, com isso, a pessoa está elevando o mundo, a matéria, para o plano divino, para o plano espiritual. Portanto, esse é o objetivo nosso, na nossa ocupação com o plano físico e terrestre.